Peço que os irmãos abram suas Bíblias. Também quero dar uma boa noite, a paz de Cristo para nossos internautas. Que Deus abençoe. Estão aí para estar acompanhando mais um culto de quebra de maldição. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Abra suas Bíblias. Atos 24, versículo 16. Atos quer dizer os atos dos apóstolos, né? Tudo que os apóstolos realizaram e fizeram, né? A nova era, sendo a primeira era cristã, primeira era do cristianismo. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Pronto. Está aqui já na nossa tela. Bom, está aqui a palavra do Senhor. Por isso, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Pedi que a igreja leia junto comigo. Amém. Pronto? Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, para com os homens. Poder se assentar. Agora o Senhor quer trabalhar, agora é a consciência. Já foi o coração, já foi a alma, né? A alma, o coração, a mente, agora a consciência. A mente é aonde, né? É aonde reside o consciente, o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Mente, cérebro. Então, nós temos aqui essa mensagem importante, aonde reside, né? Onde armazena, tá? Essa área importante da nossa mente, que é o quê? Consciência, né? Subconsciente e o inconsciente. Aqui, a nossa cachola. O tema que o Senhor deu hoje é sendo fiel aos nossos princípios por meio de uma consciência limpa. Vão guardando aí. Vocês podem escrever isso aí. Sendo fiel, pode marcar, pode escrever isso aí, para vocês não esquecerem, hein? Olha aí os alunos, aí os obreiros, já vão guardando esse tema. Sendo fiel aos nossos princípios por meio de uma consciência limpa. É o que o apóstolo Paulo podia fazer, ele fazia muito bem. E é interessante que ele usa a consciência como uma arma de defesa quando ele se encontra em Jerusalém, diante do império, diante ali do Sinédrio, né? Não somente nesse momento, mas vocês vão perceber que em todos os momentos, eu estava estudando hoje sobre isso, entendeu? Que eu não sei para quê, mas eu gosto muito desse apóstolo, porque ele tinha, sinceramente, viu? Tinha um QI assim diferente, né? Ele tinha um QI a mais dos outros apóstolos. Isso é verdadeiro, né? Isso é verdadeiro. Isso porque ele foi tido como um apóstolo abortivo, fora de tempo, né? Que esteve com Jesus no caminho de Damasco. Então ele se tornou testemunha e principalmente doutor dos gentios, conforme nós temos falado. Mas eu me inspiro muito, eu aprendo muito, porque apesar que Paulo não caminhou com Jesus, mas ele fala a língua de Jesus. A igreja está entendendo? Diga amém? Amém. Ele tem uma linguagem toda peculiar de Jesus, como o apóstolo Tiago, mas Paulo, como ele se tornou um fundador de igreja, um implantador de igreja, e se torna apóstolo também, doutor dos gentios, né? Como luz para os gentios, a gente percebe isso. Mas quem primeiro levou a luz para o gentio foi Pedro, na casa de Cornélio. Mas o apóstolo Paulo, ele tem uma descrição toda assim maravilhosa. E eu estava assim, estudando textos e textos e textos, e pude perceber que Paulo, ele usa, né, essa questão da
a consciência pura, uma pura consciência, em fidelidade aos seus princípios, em guardar os seus princípios. Então, como ele tem essa consciência, que nada mais é do que você defender seus princípios, você viver seus princípios, brigar pelos seus princípios e usar seus próprios princípios como arma de defesa. E eu disse assim, meu Deus do céu, isso aqui é tremendo demais. Você vai ver que em todos os momentos, porque quando ele é levado perante o sinédrio, perante o tribunal, todo momento ele vai afirmar a mesma coisa. O que é que ele vai dizer? Eu sempre fui zeloso, sempre fui fiel ao Deus dos meus pais, mesmo que não era certo como eu fazia, mas eu fazia por achar certo. E porque eu achava certo, então eu estava pronto a fazer tudo para defender o que eu julgava por certo. A igreja está entendendo? Diga amém. Amém. Então eu uso fazer e faço, entendeu? Com muita perfeição. E faço de maneira assim muito eficaz. Será que nós estamos defendendo nossa fé dessa maneira? Será que nós defendemos nossa fé com a consciência pura? Porque nós entendemos, pela nossa fé em Jesus, que é o certo. São princípios e valores estabelecidos por Deus para nós como cristãos. Será que nós temos pego muitas experiências bíblicas para entender que diante da consciência, diante do que nós conhecemos por verdade, e fazemos isso de sã consciência? Porque todos os seres humanos são dotados de consciência. Todos nós temos consciência, seja ele cristão ou não. De quê? A consciência é o certo ou o errado. Nada mais é do que você saber o certo e o errado. A consciência é uma luz. É uma luz que clareia. É um dispositivo em nossa mente que quando nós fazemos algo que não caiu legal, que eu fiz alguma coisa que não foi bom para alguém, ou que ofendeu a santidade de Deus, logo esse alarme toca em minha consciência. O sentimento de culpa não é ruim. Por quê? É o sentimento de culpa que faz nos entendermos que nós fomos culpados e fizemos alguma coisa de errado. O ruim é a gente alimentar sentimento de culpa todo o tempo, não resolver a culpa. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, aonde que Paulo se encontra nesse momento? Em Jerusalém. E o que eu acho muito interessante é que ele está diante do sinédrio. E ele usa isso como sua arma de defesa, dizendo, sou acusado. Ele fala com muito respeito, considerando a autoridade que ele está diante dele. Então, com muito respeito, ele diz, fiz tudo isso, sou fiel, mas eu chegando aqui em Jerusalém, não fiz tumulto, não arrumei nenhuma confusão, não criei nenhum problema, entrei na sinagoga, preguei com muito respeito acerca do caminho. E essa questão acerca do caminho é algo extraordinário. E ele diz, eu estou seguindo ao caminho que alguns consideram como seita. Mas este é o caminho que hoje estou seguindo com sã consciência e com a consciência pura, com a consciência limpa de que hoje eu estou fazendo a coisa certa de maneira certa. Se bem que outrora eu fazia entendendo que era certo, mas eu quero dizer para vocês que eu creio em ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. Qual que era a questão? Paulo estava pregando ressurreição. E tinha aqueles que não acreditavam em ressurreição. Não vou entrar nesses detalhes. Discutia-se isso. Então Paulo fazia assim, não, hoje eu faço com plena consciência, porque o que eu prego, a lei vai dizer isso. O que eu prego, os próprios profetas vão dizer isso. E tu, ó autoridade Festo, você crê também nisso. O que eu estou pregando, vocês também creem, porque vocês conhecem a lei. E é pela lei que eu fiz tantas coisas, mas hoje eu faço com a plena consciência, com a consciência pura. Como? E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Porque outrora a consciência dele era ofensiva. Outrora a consciência dele era contra, o amor estabelecido por meio da cruz. Antes ele fazia isso de uma maneira muito perversa. Ele matava os cristãos.
né? Ele perseguia a igreja do Senhor. Mas agora ele diz assim: eu entendo, porque eu encontrei Jesus. E agora eu sigo esse caminho. E esse caminho, alguns chamam de seita, mas esse é o caminho que me leva, aleluia, que me leva a Deus. Agora, com muita tranquilidade, sem ofender a ninguém. Ele agora tem consciência que o que ele está fazendo não é mais de maneira ofensiva, mas de maneira concreta, de uma maneira amorosa, revelando a graça do Eterno. Por isso, tanto para com Deus, né, a consciência sem ofensa, tanto para, aleluia, a consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como também para com os homens. Como está essa consciência? Esse tema ainda vai perdurar aqui alguns dias. E os que vão pregar, não sei se vou pregar às 3 quinta-feira, vai que Jesus resolve me levar para a eternidade, né? Oh, menino, não tem melhor lugar que lá? Aleluia, glória a Deus. Mas eu estou ficando mais na reserva, entendeu? Então, se eu for ministrar às 4, 3, quarta-feira, geralmente o Senhor nos dá tema vez por 3 semanas repetida. Se eu ministrar na outra semana, nós vamos alargar mais, vamos ampliar mais essa questão da consciência. Hoje é só mesmo uma introdução. Mas prepare que isso aqui vai mais adiante, isso aqui vai ampliar bem mais para ter um entendimento do que é uma consciência pura, do que é a consciência limpa. Consciência limpa não é ausência de um sentimento de culpa, não é só isso, vai muito mais adiante, vai muito além. Percebe-se que o Senhor tem trabalhado aqui na nossa igreja por áreas, né? Começamos pela língua, vocês perceberam lá, o Lashon Hará, que demorou bastante, o Lashon Hará. E esse Lashon Hará, será que que entrou em nós mesmo? Que é a maledicência? Ainda não foi resolvido esse problema. Mas foi trabalhado, bem trabalhado. Aí fomos a língua, fomos para os bons princípios, né? Fomos para o coração, para a alma, né? A alma. Agora estamos indo para a consciência. E é aqui o carro-chefe do cristão. É aqui que está o carro. Irmão, aqui é o cerne do segredo do viver com Deus. É aqui que está o cerne. Hoje eu estudando e orando e falando com Deus, e o Senhor me fez ver muitas coisas acerca desse tema. Entendeu? Qual foi o tema mesmo? Você lembra que eu falei? Qual foi o tema? Quem marcou aí? Servindo fiel aos nossos princípios com a consciência limpa. Pronto. Sendo fiel aos nossos princípios, primeiro a consciência. Quais são os nossos princípios? Quais são os nossos princípios? Nós temos vários princípios. Primeiro, princípios cristãos, éticos, morais, sociais e profissionais. Quer dizer, secular. Existem princípios na profissão que não podem ser violados como cristão. Há princípios na sociedade que não podem ser violados como cristãos. Vamos guardando aí. São conceitos estabelecidos. Existem princípios para a igreja como cristão. Há princípios, né, éticos, morais e espirituais. E nós vamos falar sobre esses princípios, porque isso é muito importante para nos dar uma luz no fim do túnel. Porque parece que a igreja do Senhor está sucumbida, parece que perdeu os seus princípios. E estamos perdendo nossos valores. E qual é os nossos valores? Os valores de Deus, o valor de santidade, o valor de temor, os valores da pureza, o valor da comunhão, os valores como povo
Mandai, calabastere, cantarabia, curnas. Nós estamos nos perdendo no meio dessa parafernália que se encontra hoje aí nesse mundo chamado cristão. Eu não falo de mundo secular. Eu não falo de mundo organização. Eu não falo do mundo sistema. Não. Eu estou falando do mundo cristão. Estamos perdendo nossos valores. Estamos nos perdendo no meio dessa confusão. Aonde não temos mais a consciência do certo e do errado. Em algumas situações estamos com a mente cauterizada. E o que é mente cauterizada? Queimar com ferro. Queimar com fogo. E parece que o fogo já queimou a consciência de muitos de nós. E se estamos com a mente cauterizada, então não temos mais discernimento, já não temos mais a consciência do certo e do errado. E está tudo misturado. Está tudo misturado. Ai, de cantarabia covanas. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer, por isto também me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Eu guardei vários textos aqui, mas eu acho que eu não vou para vários outros textos, porque eu acho que eu vou deixar para os outros dias, porque a gente vai frisar bem esse ponto aqui. A gente absorver bastante a palavra e receber a palavra e ver o efeito dessa palavra. Então, interessante, queridos irmãos, eu quero estar dizendo, na minha tradução, aqui na minha tradução, vai dizer que, o apóstolo Paulo aqui, por isto eu me esforço. Para quê? Para ter uma consciência pura. Uma consciência limpa, pura. Ter uma consciência sem ofensa. E olha que esse homem sabia o que estava falando. Ter uma consciência sem ofensa. E quando ele fala em consciência sem ofensa, ele está falando de pensamento, ele está falando de comportamento, ele está falando de atitude, ele está falando dos seus próprios feitos. E ele vai dizer que para isso é que ele se esforçava. Vocês percebem que não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Não é verdade? Se o apóstolo Paulo vai dizer que é para isso que ele está se esforçando, aqui na minha tradução, 24, é o 16 de Atos, Por isso também eu me esforço por ter sempre uma mente pura, ou uma consciência pura, diante de Deus e dos homens. Ainda a gente indo para outras referências bíblicas, eu vou trazer aqui outras referências. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui, deixa eu pegar aqui. Pronto. Ainda aqui, em Tito 1. Tito 1. Aleluia. O versículo 14 diz assim, deixa eu ver o 15, todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os puros, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas no tocante a Deus. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam as suas obras, com as suas obras, e por isto que são abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Aqui está falando para cristão. Paulo, que escreveu essa carta para Tito, que é uma carta doutrinária para a igreja em Creta, uma cidade extremamente difícil, e Paulo também está falando acerca dessa questão. Vocês vão perceber, tudo é puro para os puros, mas para os impuros
tudo é impuro, ele vai falar o descrente. Porque esse descrente não é o sentido de descrer, de não acreditar em Cristo, mas de dar ouvido para os ensinos que lhes é dado. Se bem, querido, que nem todos hoje já está absorvendo os ensinos sagrados. Tá? Nem todos. Porque, infelizmente, por meio da cauterização dentro do entendimento, então hoje há muitos falsos mestres por aí, falsos mestres, tá? E por meio desses falsos mestres, então a coisa está bem mesclada, a coisa está bem misturada. Aqui estamos pregando, anunciando a palavra, ensinando a palavra, isso é fidelidade, consciência pura, aonde nosso compromisso é ser fiel aos ensinos da palavra, aos ensinos de Cristo. Isso é fidelidade. E fazemos isso com mente pura, com a consciência que estamos fazendo o certo, que a palavra de Deus nos ensina. Mas, que vai dizer que nós fazemos isso de boa mente, é o quê? É os ensinos e a vivência. Não é só o ensinar. Paulo, ele ensinava, mas ele vivia. Então ele tinha plena consciência de uma mente pura, uma mente limpa. De pregar o evangelho de boa mente, uma boa consciência, sem distorção doutrinária, sem desvio doutrinário. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, confessam que conhece a Deus, mas negam-no, né, com as obras, sendo, né, abomináveis e desobedientes, reprovados para toda a boa obra. Então, isso aqui vai falar de entendimento. Não é só o entendimento, é o discernimento que estamos fazendo o que é certo. A gente indo ainda para 1 João, um texto que se usa muito, né? Se o meu coração não me condena, então está tudo bem, quite com Deus. 1 João capítulo 3, tá? 3 do versículo de número 19, que diz assim: nisto conhecemos que somos da verdade, bem como, porém, ele tranquilamente o nosso coração, pois se o nosso coração não nos condena, não nos acusa, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos a confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele nós recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, que nos ressuscitou, aleluia, e segundo o mandamento que nos ordenou, aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. Nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo seu Espírito. O que o texto de João está nos dizendo é o seguinte, irmãos: se o nosso coração não nos condena, né, vamos ficar em paz. A nossa mente não nos condena, vamos ficar em paz. Mas tem uma coisa: qual o princípio estabelecido para a gente estar em paz? Quando nós guardamos os mandamentos de Deus. Qual o princípio que nos traz a paz e a segurança? Quando eu faço o que agrada ao Senhor. Essa tranquilidade é mediante a nossa obediência, a nossa consciência, que se verdadeiramente eu guardo os mandamentos de Deus,
se verdadeiramente eu guardo os preceitos de Deus, eu faço o que agrada a Deus, então essa prova que o seu Espírito habita em nós. Mesmo assim, não é total garantia, né? Não é total garantia de que a nossa consciência está 100% certa. Que a gente usa um verbo para dizer: eu estou em paz com a minha consciência. Eu estou em paz com a minha consciência. Mas não confie inteiramente na sua consciência. Mas confie no Deus que está acima da nossa consciência. Porque Ele é o nosso juiz, o qual pode nos examinar e ver o que há em nós, se verdadeiramente a nossa mente está purificada pelo sangue dEle. Aleluia. Glória, 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 glória. Queridos, o único que examina a mente e o coração é Deus, mediante ao Santo Espírito e a palavra. Porque a palavra de Deus revela os nossos sentimentos, revela o nosso coração, revela o que está na nossa mente. Então não venhamos confiar em nós mesmos, que a nossa consciência está plenamente certa. Porque muitas das vezes a pessoa, ela não aceita, né? Ela não aceita ser reprovada. Às vezes nós temos muita dificuldade de sermos reprovados em alguma coisa. E queremos aprovar a nós mesmos. Todos nós somos assim, irmãos. Mas nenhum de nós, queridos irmãos, podemos ter a certeza que estamos corretos 100%. Ou que estamos com a razão 100%. Nenhum de nós. Sabe por que nenhum de nós? Porque a nossa natureza é corrupta. Sabe por quê? Nós somos cristãos, mas a gente fica com raiva, a gente tem ódio, a gente tem raiva, a gente tem ira. A gente tem sentimento ruim. Por quê? Porque nós somos assim. Todos nós somos desse jeito. Então, essa é a certeza que nós somos pecadores. E não podemos confiar em nós mesmos, porque o coração do homem é inteiramente corrupto. Quem o conhecerá? A depender da situação, eu não me conheço a mim mesmo. Eu preciso me conhecer primeiro. E nunca eu vou conseguir me conhecer na totalidade. Nunca. Nunca tu vai te conhecer 100%. Tem coisas em você, tem coisas em mim que só Deus conhece. Tem coisas em nós. Há defeito em nossas vidas. Há defeito em nós. Há deformidades na nossa vida. Há deformidades em nosso caráter que ainda não descobrimos. E não vamos aceitar que você diga que eu tenho deformidades. Então, o que pode nos examinar é aquele que nos conhece. Aleluia. E examinar é fazer uma análise minuciosa, irmãos. Examinar isto. Análise minuciosa da nossa integridade, dos nossos princípios, dos nossos valores, do nosso coração, da nossa mente. O coração do homem é inteiramente corrupto. Quem o conhecerá? O que fez o nosso coração. Precisamos entender uma coisa e guardar isso, queridos irmãos, que eu vou falar para vocês aqui agora. Quando nós, meu Deus do céu, quando nós não reconhecemos as nossas fragilidades, quando nós não reconhecemos que a nossa dependência está inteiramente em Deus, que eu não sou dependente de mim mesmo, mas que eu sou inteiramente dependente de Deus. Enquanto eu não reconhecer isso, eu sou uma pessoa miserável.
Quando eu passar a me confiar em mim mesma, me confiar no meu saber, naquilo que eu tenho, então logo isto mostra o estado de miserabilidade que eu sou como pecadora. Aí, como disse o apóstolo Paulo, miserável o homem que eu sou. Porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero é este que habita em mim. Em mim não há bem nenhum. Você já pensou, irmão? Sabe, uma pessoa, um cristão, uma pessoa do testemunho que era o apóstolo Paulo, ele chegar a dizer isto? De que momento será que ele está falando, hein? De que momento será que ele está usando essa referência que nos deixa até espantado nos nossos dias, dizer assim, mas finalmente quem é ele mesmo? Esse aí é um falso profeta. Em nossos dias, a nossa mente maliciosa ia logo pensar, dizer assim, ó, isso daí é um prostituto, isso aí é um adúltero, isso aí é um falso profeta, isso aí é um sem caráter, isso aí é um nada, isso aí é um miserável. Isso daí não é grande coisa nenhuma, pior apóstolo. Não é assim que ele ia dizer? Era isso, irmãos? Se eu chegasse aqui e dissesse, irmãos, eu sou miserável, você já ia se assustar. Eu não presto. Se ia dizer, sangue de Cristo tem poder, está repreendendo em nome de Jesus. Sim ou não? Sim. Sabe algum profeta, algum pregador chegar num púlpito e falar isso? Irmãos, eu sou miserável, eu não presto. Eu mereço a morte. E a pessoa quer isso? Isso chama-se, sabe o que se chama isso, irmãos? Sinceridade. Admitir quem somos. Nada mais é do que a gente admitir que sem Deus nós não valemos nada. Se não for a graça dele descer nossa vida todos os dias, que seria de nós? Porque cada dia a gente peca. Eu olho para o irmão e já estou pecando. Eu olho para você e já estou pecando, porque eu não vejo bem em você nenhum. Eu só vejo bem em mim, mas em você eu não vejo bem. O irmão está percebendo isso? A mim eu estou pior do que você, estou pior do que vocês, mas eu me acho melhor do que você. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, miserável homem que eu sou. Porque o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. Eu até quero fazer, mas há um momento que eu não consigo vencer e fazer este bem. Sabe o que é isso, queridos irmãos? O que Paulo está dizendo? Que ele era homem sujeito das mesmas fraquezas que nós somos. Elias é sujeito das mesmas fraquezas que nós somos. O que nós estamos dizendo é que tem momento que nós estamos em alta. O que ele está falando é que há um momento que ele estava em alta, mas tinha hora que ele não conseguia fazer o que queria. Eu sou assim, tu é assim? Sabe aquela hora que tu quer falar uma coisa e tu fala outra? Sabe aquele momento que tu quer fazer o bem, mas você assim, eu não vou fazer isso porque ele não merece? Sabe aquele momento que você olha, você vê o indivíduo, a indivídua chorando e tu diz assim, chore mais um pouco, tá pouco ainda? Chore mais, chorou pouco. Sabe aquela hora que tu vê alguém na prova, alguém que tu tem raiva, que eu tenho raiva? Vamos ser sinceros, irmão. Vamos tirar a máscara. Vamos tirar a máscara. Tomara que Deus mate, que Deus filhe e mate. Vamos ter cuidado para não se apanhar assim. Aí quando vai falar de mente pura, consciência pura, vai falar de pensamento, vai falar de luz ou de trevas, vai falar de coisas boas, coisas ruins. Depende do que nós armazenamos lá dentro. E a gente armazena coisas ruins de acordo com o que a gente olha, a gente vê o que pensa, a gente quer fazer. Eu sou assim, vocês são? Porque eu sou assim.
Nós somos assim. De vez em quando você vai se encontrar pensando alguma coisa ruim. Preservando o que? Os princípios, os nossos valores, os princípios por meio de uma mente pura. Preservando nossos princípios por meio de uma mente pura. E fica difícil a gente preservar os bons princípios. O princípio do amor, do perdão, da misericórdia. Se eu penso mal. Se tem coisa ruim dentro de mim. Se eu tenho um sentimento ruim. Todos nós somos assim, meus irmãos. E essa mensagem é para a reflexão nossa. Para levar para casa refletindo sobre isso. O inimigo não investe só no nosso lado negativo. Nas nossas falhas, nossas fraquezas. O inimigo tem vencido muitos cristãos pelo lado positivo. Não é só nas nossas fraquezas. Não é só pelo lado das nossas fraquezas. Mas também nosso ponto forte. O nosso ponto forte é quando a gente acha que é um bom samaritano que quer salvar a todos. E quando não somos retribuídos, a gente fica com muita raiva, com vontade de não fazer mais bem para ninguém. O inimigo não usa os seus pontos fracos para nos derrubar. O inimigo hoje tem usado o ponto forte de muitos cristãos, chamado amor. E numa geração como essa, onde ninguém tem mais lealdade com ninguém, aonde eu digo que uma sociedade, eu digo que uma geração desaliançada, onde não há mais aliança, onde não há mais fidelidade, onde não há mais compromisso, cada um procurando o seu próprio interesse, cada um procurando fazer aquilo a satisfazer a si mesmo, e é poucos hoje que estão preocupados com o bem-estar do outro. A gente estando bem, não está muito preocupado com quem está mal. Estando nós alegres, felizes, satisfeitos e contentes, eu não estou muito preocupado com a irmã Bruna ali, a jovem, que está com algum problema. Eu não sinto mais, estou mais preocupado. Como eu digo, não, Deus está provando ela e fica por aí, está tudo bem assim mesmo. Para cantar. Aí o apóstolo do amor, na linguagem da NVI, ele vai dizer que a gente tiraria de bom proveito, tendo muitos bens, tendo muitas propriedades, e vendo seu irmão padecer necessidade, e ele tomaria tudo para si mesmo e não distribui para o seu irmão. Que bem feito seria isso? Que recompensa teríamos nisso? Que amor é esse? Estamos muito longe da igreja primitiva de Jerusalém. Estamos muito longe. Qual é a nossa consciência? Como cristão, qual tem sido a nossa consciência? A consciência não tem nada a ver com isso. A consciência que Deus que abençoe. A consciência que eu não sou a dona, não sou dono do mundo. A consciência que como eu fui provada, falando também seja provada. A consciência que eu digo, morra de fome, se acabe, fica para lá, não quer nem saber. A consciência que eu digo assim, ele é aproveitador e ela é aproveitadora e do meu não vai levar. Porque o meu é meu, trabalhei, suei, é meu e acabou. Essa é a nossa boa consciência, irmãos? Não. A boa consciência é que eu estou bem vestida. Mas eu tenho alguém que está vindo na igreja que não está tendo nem o que vestir. Que vem com a bermuda porque não tem uma calça. Que vem com a saia e com a roupa de outro jeito porque não tem uma roupa melhor no seu guarda-roupa para colocar, para se arrumar e vir para cá do Senhor. E eu olho para aquela irmã e digo assim, já se converteu, mas continua com a pombagira, porque eu não está vestida. Aceitou Jesus, mas continua mundano, continua carnal e sensual. Porque olha aí como que está esse traste.
Simplesmente a gente olha de cabeça aos pés, a gente mede, a gente acusa e sai de lá. Porque ele não quer se contaminar com eles. E a contaminação maior está dentro de nós. Não está no irmão, na irmã que veio daquele jeito. A contaminação está em nós, nos nossos olhos. Porque tudo é puro para o puro, mas tudo é impuro para os impuros. Qual está sendo nossos olhos, irmãos? Como está sendo nossos olhos? Para os nossos irmãos, novos convertidos, para o irmão necessitado, para o irmão que tem debilidade, para o irmão que tem fraqueza. Qual está sendo nossos olhares? Uma coisa é Deus corrigir. Uma coisa é o Senhor nos corrigir. Uma coisa é o Senhor nos ensinar. Porque todo bom pai vai corrigir sempre o seu filho quando o filho precisa de ser educado. O bom pai vai orientar o seu filho, vai passar bons princípios para o seu filho. E nós, como filho, estamos prontos todos aqui para aprender e ouvir o nosso pai e guardar e dizer: Ele nos ama. Aleluia! Glória a Deus. Gelabra canteréria, covenácia. Lebia nubre canai, estere cantarábia, covenária, amandai, este cantarábia. Alábio de rece de cantarábia, covenácia. Aleluia. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele e nele, aleluia, nele está, e ele, né, nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem, Ele nos deu o seu Espírito. Ele nos deu. Espírito com maiúsculo. Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito que nos tem dado. Que Ele quem? Jesus. Aleluia! Nos tem dado. Nós temos o Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, aleluia. E Ele, nele e nisto conhecemos que Ele está em nós. E se Ele está em nós, temos que nos preocupar de ter uma mente pura, de ter a mente de Cristo. Jesus em meu lugar, o que Ele faria? Jesus no teu lugar, o que Ele faria? Quando alguém vem com alguma coisa bem difícil para eu julgar, eu digo: Jesus no seu lugar fazia o quê? O que Jesus faria no seu lugar? Já pensou que Jesus... Será que Jesus faria o que você está fazendo? Ou Ele agiria como você está agindo? Como eu estou fazendo? Não. De jeito nenhum. Porque Jesus, Ele tem um cuidado muito especial com nós, irmãos. Ele tem um amor sem igual para com cada um de nós. E devemos entender que Ele não ama só a mim. Ele ama você. Ele ama os perdidos. Ele ama os oprimidos, doentes. Ele ama aquele irmãozinho que menos tu ama na igreja. Jesus ama ele também. Ele ama aquele irmão que mais te alfineta de vez em quando, mas tem que ter essa alfinetada para poder nos provar o nosso amor. Sabe por que Jesus permite que alguns irmãos dentro da igreja, algumas pessoas venham nos alfinetar? Porque Jesus tem que provar se o meu amor está em alta, se eu estou realmente vivendo o que eu estou anunciando aqui todo dia. É, minha filha. Os mais fortes suportam os mais fracos. Porque ele não tem a mesma experiência que tu tem. Semana o Senhor falou comigo aqui. Eu estava conversando, não sei nem com quem foi. Não sei se foi ontem ou de ontem. Isso foi com a Maria mesmo que eu falei. Eu digo: olha, eles não têm a mesma experiência que eu e tu temos. Ah, foi hoje orando com a irmã Neuza. Foi hoje de manhã. A Neuza Gutierrez, que Deus vai vir aqui nessa palavra, vocês conhecem que ela é muito famosa aqui. A gente estava orando e ela me relatando algumas situações
que aconteceu no meu trabalho, né? Que teve uma situação muito difícil, se passou com ela na agência bancária, uma gerente geral foi lá e acabou com ela. Aí o senhor falou assim, olha, o cara, eu vou me levantar a juíza a teu favor, e vou eu julgar entre você e ela. E espere, olha aqui, irmãos, olha que amor glorioso desse Deus com nossas vidas. O senhor falou assim, nesses dias agora eu vou me levantar e eu vou julgar a tua causa, e vai ser diante de todos, toda da agência vai ver e saber que verdadeiramente eu sou teu juiz. Aleluia. Não quer saber o resto? Quer saber o resto? Aleluia. Ela nem me ensinando para dizer lá no resto. Se levantou terrivelmente. Tinha alguém que era cliente, que era a galinha de ovos de ouro daquela agência. Era a galinha de ovos de ouro. E essa pessoa dizia que o sentimento que tinha por essa pessoa era igual ao sentimento da mãe dela. Nem pelos irmãos ela tinha sentimento. Aí Jesus falou assim, vamos embora. Eu vou embora. Pela mesma semana, final de semana. Tem 2 semanas agora. Aí Jesus falou, olhe bem, irmão. Jesus falou assim, olha, eu ainda não terminei, porque ela está com o nariz muito em pé. Ela é muito arrogante, ela é terrível, ela se acha alguma coisa, ainda não terminei. Estou falando isso daqui, aconteceu agora recentemente, que muito diz que Deus não faz isto. Deus faz. Depende da situação e quem tu é para Deus. Aleluia. Ele ama todos, mas tem aí algum QI a mais na vida de alguns. Aleluia. Eu te digo, sou eu testemunha desse fato. E por misericórdia, Jesus achou de usar aqui o vaso de barro. Aleluia. Aí o Senhor falou assim, eu ainda não terminei. Sábado, domingo, isso aconteceu domingo, segunda, sepultamento. Domingo, semana passada. Aí o Senhor falou assim, eu ainda não terminei. Quando é sábado, o irmão caçula dela morre. Deu um acidente. O irmão caçula. Sábado. Sepultou domingo. Quem é Deus na sua vida? Quem é você para Deus? Esse é o Deus que muito está duvidando na terra, que muito está afrontando nos últimos dias. Deus lhe conhece. Deus me conhece. Deus nos conhece. É Ele que tem o poder da vida e da morte. E se Ele ver que é necessário Ele fazer isso para provar o amor dele com você, Ele faz. Eis o porquê temos que servir a Ele com a consciência pura. Com a consciência limpa. Procurando preservar os princípios da santidade, do temor ao Senhor, do amor ao Senhor. Não fazendo nada com dolo, com a intenção de prejudicar. Mas conforme nós começamos o primeiro texto, eu estou falando aqui para alguém que vai
Deus está falando aqui com alguém que vai se levantar como justo juiz. Aleluia. O Senhor está falando aqui nessa noite que vai se levantar como justo juiz na vida de alguém aqui nessa igreja. Glória a Deus. Levianibre, canabasteri, canta, ouve, anabia, onde conta, rabia, couve, anai. Muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificando a nossa consciência de obras mortas, para que vivamos, para que sirvamos ao Deus vivo. Estou lendo em Hebreus 9, o versículo 14. Os irmãos, guardem esse versículo. O escritor de Hebreus nos relatando também da seguinte forma: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. A Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso aqui é bom, os irmãos, pegar essas referências bíblicas para vocês meditarem mais, para entrarem com mais profundidade na palavra de Deus. É bom vocês guardarem isso. Quanto mais, olha bem, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das más obras mortais, para servirdes ao Deus. Nossa mente já foi purificada, mas é necessário ter a consciência se a nossa mente está verdadeiramente purificada pelo sangue de Cristo, que se ofereceu para nos purificar de todas as obras mortas. Que as obras mortas são estas? Já falamos algumas no decorrer das outras ministrações. Então nós vamos entrar nessas obras mortas. De obras que são mortas. E logo, se são mortas, então significa dizer que as almas estão mortas. Mente cauterizada, queimada, insensível, ou não há mais sentimento algum, aonde já não chora mais a dor do pecado, aonde pecar e não pecar não faz mais diferença nenhuma, porque não há sentimento de dor. O pecado, ele traz dor, arrependimento genuíno pelo pecado que cometemos. Ele é promovido, o arrependimento promovido com dores na alma pelo pecado que nós pecamos, que nós cometemos, e nós contrariamos a santidade de Deus. Pecados que levam a Cristo, a cruz de volta. Irmão, quando nós pecamos, nós estamos crucificando Jesus outra vez. Outra vez. Outra vez. E ainda o texto de Hebreus, em outro capítulo, vai dizer que já não resta mais sacrifício por obras mortas. Mas se já recebemos o sangue de Cristo, logo o sangue de Jesus nos vivifica de todo pecado, nos purifica de todo pecado, nos redime de todo pecado. E se somos redimidos, logo também nós temos a mente de Cristo. Alaba cantere de acúvia, alaba cantere de acúvia, nasce. Ai de cantere de acúvia, alaba cantere de acúvia, nai.
Pois é muito mais o sangue de Cristo pelo Espírito eterno. A si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, sem defeito, sem mancha, sem pecado algum. Aleluia, glória seja dada ao nome do Eterno. Bendito o nome do Senhor. Então os irmãos, guarda aqui esse versículo e guarda esse tema, né? Preservando o quê? Nossos princípios por meio de uma consciência pura. O Espírito Santo do Senhor me deu esse tema. Esse tema, fique ele guardado dentro de nós, porque aí quando você se deparar com algumas situações difíceis, embaraçosas, você vai dizer assim: não, eu tenho que preservar os meus princípios, os meus valores. E os meus valores são os valores de Deus. Os meus valores são os valores que estabelecidos pela cruz de Cristo. Os meus valores são diferentes do mundo. Os nossos valores são diferentes do que muitos acham. Nossos valores é tudo para nós. Porque por meio dos nossos valores cristãos é que nós somos transformados pela graça de Deus. É que nós temos entendimento de quem somos, a quem pertencemos e para onde vamos. Quem você é, a quem você pertence, para onde você vai. Nosso endereço é o céu, irmãos. E vale a pena a gente aceitar o desafio. E vale a pena a gente viver, aleluia, esse confronto diário. Nós somos confrontados e confrontamos. A cada dia nós somos desafiados a seguir uma consciência pura com Deus. E quando eu falo de consciência pura, falo de pureza da alma, fala de pureza do nosso espírito, fala de pureza em vários os âmbitos, em todas as vertentes. Isso diz respeito à nossa forma de nos relacionarmos, de falarmos, nosso vocabulário, a nossa consciência pura. Aleluia. Nada mais é do que a gente preservar, defender os nossas leis e a doutrina que o Senhor estabeleceu sobre nós. E fazer isso de maneira santa. E fazer isso de maneira reverente. E fazer isso sem causar ofensa, sem ofender ninguém, sem causar dor em ninguém. Porque o apóstolo Paulo, antes ele matava, ele defendia, julgando o que estava. Ele foi fiel aos seus princípios. Seja fiel aos princípios estabelecidos por Deus, irmãos. Porque se a gente entender o que é isso, o que é ser fiel aos nossos princípios, e alguns vai tentar nos contaminar, vai tentar nos seduzir, nos induzir ao erro. Você pode dizer assim: não, eu tenho um princípio estabelecido por Deus, não vou quebrar os meus princípios. Você adquiriu princípios que é do céu, não é da terra. Você adquiriu uma identidade, que essa identidade, ela não é do homem, não é dos seus pais, é de Deus. Depois do Espírito recriado em Cristo, nós nascemos de novo. Logo, digo a você, assim sendo, você não é mais da terra. Você não é mais de você mesmo, você não se pertence a você mesmo. Eu tenho um dono, porque Ele me criou. E tudo que eu tenho emana de Deus. Nada nosso emana de nós mesmos, mas emana do Deus que é Criador e que é Senhor. Bendito seja o nome do Eterno. Glorificado é o nome do nosso Deus. Tudo que você é, o que você tem, não emana de você mesmo. Você não é a fonte. O que você tem não é proveniente do seu trabalho, não é proveniente de você mesmo, mas é proveniente de um Deus que é mantenedor. Aleluia. Porque tudo que eu tenho, o que eu sou, o que nós somos, emana de Deus. Aleluia. Emana de Deus. Ele é a fonte de todas as coisas, de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. E Ele é o Pai das luzes. Todas as boas dádivas provém dEle. Provém do Senhor. Aleluia. E Ele abençoa. Nele não há variações. Não há sombra, nem há sombra de variações alguma. Tudo emana do alto. Deus não se engana. De jeito nenhum, irmãos. Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo.
Que Ele desça essa noite o seu precioso sangue sobre a nossa mente, sobre a nossa consciência, né? Sobre a nossa consciência, o campo da mente, a sede. Aqui é a sede, a nossa mente é a sede da consciência, do subconsciente e do inconsciente. E é por meio da minha consciência que eu me ligo com Deus, que eu adoro a Deus, que eu sirvo a Deus, que eu tenho a consciência de quem Deus é. Que nunca venhamos perder a consciência de quem Deus é em nós e quem nós somos para Deus e o que Ele estabeleceu para nós. Nunca venhamos perder a boa consciência. Glória a Deus. De defendermos e fazermos o que o Senhor nos confiou e fazer com muita integridade. E fazer com muita eficácia. E fazer bem feito. Bem feito para Deus. Paulo defendia. Ele foi fiel aos seus princípios. Aleluia. Fiel aos seus princípios. E ele fez tudo. Fez tudo para assim fazer. Para assim realizar. Seja fiel aos seus princípios. Aleluia. Não negocie. Dê o que der. Não há negócio. Não negocie. Vocês sabem que há muitos homens na Bíblia, muitas mulheres de Deus, muitos homens de Deus na Bíblia, que não negociaram os seus princípios. Foram fiéis aos seus princípios até o fim. Com uma boa consciência. Louvado seja o nome do Eterno.